mulher comum, um envelope com R$ 2.500 e um pedido desesperado que mudaria sua vida para sempre. Gisele Carvalho só queria evitar mais uma humilhação da irmã rica, mas ao alugar um namorado de mentira para um baile de gala, ela não fazia ideia de que estava contratando seu próprio chefe, um CEO milionário que guardava um segredo inacreditável. O que começa como uma mentira planejada para durar apenas uma noite, vai virar a história de amor mais inesperada e transformadora da vida dela. Se prepara, porque essa história vai mexer com seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta aqui de onde você está assistindo. Vamos nessa? Era uma noite típica de sexta-feira em São Paulo, quando Gisele Carvalho recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Ela estava na sua kitnet aconchegante na Zona Leste, assistindo vídeos no YouTube e comendo pipoca, quando o telefone tocou com o toque especial que havia atribuído à irmã mais velha. Oi, Fernanda, tudo bem? Gi, como você está, irmã? Trabalhando muito na empresa? Fernanda sempre foi assim, carinhosa, mas exigente com tudo. Desde pequenas ela tinha padrões altos para si mesma e, por extensão, para toda a família. Não era maldade, mas sim aquela personalidade perfeccionista que fazia questão de que tudo estivesse sempre impecável. Aos 28 anos, Gisele trabalhava como secretária na Tech Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo, ganhando R$ 2.800 por mês. Era um salário honesto que cobria suas necessidades básicas na kitnet de R$ 1.200, mas estava longe do sonho que tinha quando se formou em administração. Estou bem, trabalhando normal. E você? Como estão as coisas? Ótimas. Inclusive é por isso que estou ligando. Renato conseguiu convites para o baile beneficente da Fundação Esperança, no Copacabana Palace. Você conhece, né? Aquele evento super chique que sai nas revistas. Gisele conhecia, sim. Era um dos eventos sociais mais importantes do Rio de Janeiro, onde empresários, políticos e celebridades se reuniam para uma causa nobre, mas também para ver e serem vistos. O tipo de festa que custava R$ 5.000 por pessoa. Nossa, que incrível! Vocês vão adorar. Na verdade, conseguimos convites extras e pensei em te convidar. Seria uma oportunidade de ouro para você, conhecer gente diferente, sair um pouco da rotina. O coração de Gisele acelerou. Era o tipo de convite dos sonhos, mas também sabia que havia uma pegadinha vindo. Conhecia Fernanda bem demais. Fernanda, isso é muito generoso, mas você sabe que eu não tenho roupa para um evento assim. E... Relaxa, posso te emprestar um vestido lindo que comprei e usei só uma vez. Mas tem um detalhe. E aí estava. Qual detalhe? Bom, você precisaria ir acompanhada. Sabe como são esses eventos, né? É meio estranho aparecer sozinha, ainda mais sendo da nossa família. As pessoas falam, e você sabe como eu sou com essas coisas. Fernanda não estava sendo cruel. Ela realmente se preocupava com as aparências e com o que as pessoas pensariam. Mas sua natureza exigente fazia com que sempre quisesse que tudo fosse perfeito, inclusive a presença da irmã em eventos sociais. Fernanda, você sabe que eu não estou namorando ninguém agora. Pois é, Gi. E olha, não estou julgando, mas aos 28 anos, sei lá, talvez seja a hora de se esforçar mais para conhecer alguém. Renato tem alguns amigos solteiros. Posso dar uma arranjada. Foi nesse momento que algo explodiu dentro de Gisele. Não era raiva da irmã que estava sendo bem intencionada à sua maneira. Era mais uma mistura de cansaço, orgulho ferido e uma vontade súbita de provar que não precisava de ajuda para arranjar namorado. Na verdade, Fernanda, eu estou sim namorando alguém. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Foi puro impulso. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos. Sério? Gi, que ótimo! Por que você não me contou antes? Ah, sabe como é? Ainda estamos nos conhecendo melhor. Não queria ficar falando antes de ter certeza de que é sério. Entendi. E ele é de São Paulo mesmo? Faz o que da vida? Gisele sentiu o pânico crescendo. Estava inventando um namorado inexistente e agora teria que criar uma história inteira. É sim de São Paulo. Ele trabalha com consultoria empresarial. É uma pessoa super interessante. Que maravilha! Então pode trazer ele para o baile. Estou curiosíssima para conhecer. Claro, ele vai adorar. Perfeito. Bom, então está combinado.
O evento é sábado que vem, no Rio. Vou te mandar todos os detalhes. Que alegria saber que você está feliz, irmã. Quando Fernanda desligou, Gisele ficou olhando para o telefone com uma mistura de pânico e incredulidade. O que tinha acabado de fazer? Inventou um namorado inexistente e agora teria que apresentá-lo para a família inteira, num dos eventos mais importantes do ano. Sentou-se no sofá e colocou as mãos na cabeça. Por que tinha mentido? Fernanda estava sendo exigente como sempre, mas não maliciosa. Era só o jeito dela de querer que tudo fosse perfeito, mesmo que às vezes fosse meio inconveniente. Mas agora era tarde demais. A mentira estava dita, e ela teria exatamente uma semana para descobrir como resolver essa situação. Não podia voltar atrás e dizer que havia mentido. Seria humilhante demais. E não podia aparecer sozinha depois de confirmar que levaria o namorado. Olhou ao redor da kitnet, o aluguel, as contas, a comida. Sobrava muito pouco do salário todo mês. Mas tinha uma reservinha de R$ 2.500 guardada para emergências. E se aquilo não era emergência, o que seria? Uma ideia maluca começou a se formar na sua cabeça. Tinha visto na internet que existiam serviços de acompanhantes para eventos sociais. Homens educados, bem vestidos, que sabiam se comportar em festas elegantes. Não, Gisele, isso é loucura, murmurou para si mesma. Mas conforme a noite avançava, a ideia não saía da cabeça. Era a única forma de sair daquela situação sem passar vergonha. E quem saberia? Se ela escolhesse bem, ninguém desconfiaria de nada. Pegou o notebook e, antes de perder a coragem, digitou no Google: acompanhante masculino, São Paulo Eventos Sociais. E foi assim que Gisele Carvalho, secretária de 28 anos, tomou a decisão mais maluca da sua vida. Uma decisão que a levaria para descobertas que ela jamais poderia imaginar. Ah, isso é loucura absoluta, murmurou para si mesma, mas seus dedos continuaram navegando pelos resultados que apareceram na tela. Existiam de fato sites discretos e profissionais oferecendo exatamente o tipo de serviço que ela estava considerando. Homens educados, bem vestidos, experientes em eventos de alto nível, todos prometendo discrição total e atuação convincente como acompanhantes para mulheres que precisavam de parceiros para ocasiões especiais. Um site em particular chamou sua atenção. A página era elegante, sofisticada, com fotografias profissionais de homens atraentes em smokings e descrições que destacavam formação universitária, domínio de línguas estrangeiras e experiência em eventos corporativos e sociais de alto padrão. Os preços variavam conforme a duração e complexidade do evento. Para uma noite de gala com jantar formal, o custo era de R$ 2.500. Gisele abriu seu aplicativo bancário com as mãos tremendo ligeiramente. Saldo disponível, R$ 2.500. Era literalmente toda a sua reserva de emergência, economizada durante 10 meses de privações extremas, comendo miojo no jantar e comprando apenas roupas em brechós. É dinheiro demais, disse em voz alta para a kitnet vazia, como se verbalizar a objeção pudesse torná-la mais racional. Mas então as palavras de Fernanda martelavam em sua mente. É meio estranho aparecer sozinha. As pessoas falam. Talvez seja hora de se esforçar mais. A cobrança constante pelos padrões familiares. Os comentários bem-intencionados, mas cansativos sobre sua vida amorosa. A sensação de sempre estar sendo avaliada pelos critérios altos da família. O perfil que mais chamou sua atenção pertencia a alguém identificado apenas como Rodrigo M., 32 anos. A fotografia mostrava um homem de aparência refinada. Não exageradamente bonito, mas atraente de forma inteligente, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que transmitia confiança sem arrogância. Cabelo castanho bem cortado, maxilar definido, a expressão de alguém acostumado a navegar situações sociais complexas com facilidade natural. A descrição profissional era impressionante. Formação em administração de empresas, pós-graduação em gestão estratégica, fluência em 3 idiomas, experiência extensiva em eventos de alto nível empresarial e familiar, especializado em situações que requerem sofisticação cultural e conversação inteligente. Compreendo perfeitamente as nuances delicadas de dinâmicas familiares.
brasileiras e posso adaptar minha personalidade conforme necessário para criar a impressão desejada. Discrição absoluta garantida. Cada cliente é tratada com respeito total e profissionalismo impecável. Era exatamente o que Gisele precisava. Alguém que pudesse não apenas acompanhá-la fisicamente, mas que fosse convincente o suficiente para impressionar até mesmo o círculo social exigente e crítico de Fernanda. Mais importante, havia algo nos olhos dele na fotografia que transmitia inteligência genuína e uma gentileza que a fez sentir que talvez não fosse completamente insana por estar considerando aquilo. Com o coração batendo tão forte que ela podia ouvir o pulso nos ouvidos, Gisele clicou no botão Contatar e começou a escrever uma mensagem que revisou pelo menos 10 vezes antes de ter coragem de enviar. Caro Rodrigo, meu nome é Gisele Carvalho e preciso de um acompanhante para um evento beneficente de alto nível no próximo sábado à noite. É um baile de gala no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com aproximadamente 400 pessoas da elite social e empresarial do Brasil. O evento começa às 8 da noite e provavelmente terminará por volta da meia-noite. Preciso de alguém que possa fazer conversação inteligente sobre temas diversos, que se sinta genuinamente confortável em ambientes sofisticados e que possa convincentemente desempenhar o papel de namorado numa situação familiar particularmente desafiadora. Estou disposta a pagar os R$ 2.500 pelo serviço completo da noite, incluindo viagem ao Rio. Se estiver interessado e disponível para a data, por favor responda com informações sobre como devemos proceder. Atenciosamente, Gisele Carvalho. Ela releu a mensagem obsessivamente, alterando palavras, ajustando o tom, tentando soar profissional sem parecer desesperada, honesta, sem revelar o nível real do seu desespero. Finalmente, antes que perdesse a coragem completamente, clicou em enviar e sentiu como se tivesse saltado de um penhasco sem ter certeza se havia água lá embaixo. A resposta chegou com uma rapidez que a surpreendeu. Apenas 40 minutos depois, enquanto ela lavava a louça do jantar e tentava não pensar obsessivamente no que havia acabado de fazer. Cara Gisele, obrigado pelo seu contato detalhado e pela confiança em considerar meus serviços. Estou disponível para sábado à noite e tenho experiência considerável com o tipo de evento que você descreveu. O Copacabana Palace é, na verdade, um dos meus locais favoritos no Rio, devido ao ambiente elegante e à clientela sofisticada que frequenta. Para que eu possa desempenhar o papel de forma mais convincente e natural, seria útil receber alguns detalhes sobre a história que devemos apresentar. Há quanto tempo supostamente estamos em relacionamento? Como nos conhecemos? Que tipo de dinâmica familiar e quais personalidades devo estar preparado para encontrar? Meu traje será smoking tradicional preto, adequado para a formalidade do evento. Quanto aos custos de viagem, posso cobrir por conta própria, pois tenho negócios no Rio regularmente. Se concordar com os termos e condições, sugiro que nos encontremos 15 minutos antes do horário oficial para acertarmos qualquer detalhe final da nossa apresentação e para que possamos nos familiarizar brevemente um com o outro. Aguardo sua confirmação e maiores detalhes. Cordialmente, Rodrigo. A resposta era profissional, inteligente, detalhada e tranquilizadora. Rodrigo claramente entendia as nuances e complexidades do que estava sendo solicitado. Demonstrava experiência real com situações similares e parecia genuinamente comprometido em fazer um trabalho convincente. O fato de ele cobrir os próprios custos de viagem a impressionou e deu uma primeira vislumbre de confiança de que talvez não estivesse cometendo o maior erro de sua vida. Ela respondeu imediatamente, inventando uma história que parecia plausível. Eles haviam se conhecido num evento de networking corporativo em São Paulo há 4 meses. Rodrigo trabalhava na área de consultoria empresarial. O relacionamento havia começado como amizade profissional e evoluído gradualmente para algo pessoal. E agora estavam confortáveis o suficiente para tornar o relacionamento mais público através de eventos familiares. Minha família pode ser intensamente crítica, escreveu ela, especialmente minha irmã mais velha,
que tem tendências competitivas e às vezes faz comentários que podem soar como teste ou provocação. Mas se você conseguir demonstrar inteligência, sofisticação e interesse genuíno por mim, acho que conseguiremos passar pela noite sem maiores complicações. A resposta de Rodrigo chegou 2 horas depois. Perfeito. Encontremo-nos no lobby do Copacabana Palace às 7h45 da noite de sábado. Isso nos dará tempo suficiente para acertar qualquer detalhe final e nos acostumarmos com a presença um do outro antes de enfrentarmos sua família. Até sábado. R. Nos 2 dias seguintes até sábado, Gisele viveu numa montanha-russa emocional que alternava entre euforia nervosa e terror absoluto. Havia momentos em que se sentia corajosa e inteligente por ter encontrado uma solução criativa para um problema crônico. Outros momentos em que se sentia completamente louca por estar prestes a gastar toda a sua reserva financeira numa mentira elaborada. Mas uma coisa era certa. Pela primeira vez em anos, ela não passaria por uma humilhação familiar passivamente. Dessa vez, chegaria com a cabeça erguida, acompanhada por um homem que faria Fernanda engolir cada comentário cruel que já havia feito sobre a irmãzinha fracassada. O que Gisele não podia imaginar é que sábado à noite revelaria segredos que transformariam aquela mentira desesperada na experiência mais genuína e transformadora de toda a sua vida. Sábado chegou com um céu azul cristalino no Rio de Janeiro e uma ansiedade que crescia exponencialmente a cada hora que passava. Gisele havia tomado o voo das 2 da tarde de São Paulo para o Rio, carregando uma mala pequena com o vestido emprestado de Fernanda e uma mistura de nervosismo e determinação que a fazia sentir-se simultaneamente corajosa e completamente louca. O vestido que Fernanda havia escolhido era um modelo verde esmeralda de seda italiana, com um corte que valorizava a figura sem ser excessivamente ousado, claramente feito por um designer caro e usado apenas uma vez pela cunhada. Vestir aquela peça era como colocar uma armadura de confiança emprestada, transformando Gisele numa versão mais sofisticada de si mesma. Os sapatos ela havia conseguido numa loja de outlet em São Paulo. Saltos médios em couro preto genuíno que alguém havia devolvido após usar apenas uma vez. O colar de pérolas era emprestado de Dona Carmen, a vizinha idosa do prédio, uma senhora gentil de 70 anos que havia ficado emocionada ao saber que Gisele finalmente tinha um encontro especial no Rio. Às 7h40 da noite, Gisele estava no lobby impressionante do Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil. O interior era uma mistura deslumbrante de elegância clássica com decoração contemporânea. Pisos de mármore importado, lustres de cristal, móveis de couro que custavam mais do que seu salário semestral. Ela se sentia simultaneamente deslumbrante e completamente fora de lugar, como uma atriz usando fantasias caras para um papel que não tinha certeza de conseguir interpretar convincentemente. O lobby estava cheio de pessoas elegantes chegando para o baile beneficente. Mulheres em vestidos de grife, homens em smokings impecáveis, todos exalando aquela confiança natural que vem do dinheiro e status social. Às 7h45 em ponto, ela viu um homem alto e impressionante entrar no lobby, olhando ao redor com o tipo de confiança discreta que sugeria familiaridade genuína com ambientes de luxo. Era ainda mais atraente pessoalmente do que na fotografia. Alto provavelmente 1,85 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente um smoking que claramente havia sido feito sob medida por um alfaiate de primeira linha. Quando seus olhos se encontraram através do lobby movimentado, ele sorriu e caminhou em sua direção com passos seguros que demonstravam uma elegância natural impressionante. Havia algo magnético na presença dele que fazia outras pessoas se virarem para olhar quando passava. Gisele, sua voz era ainda mais cativante pessoalmente, profunda, bem modulada, com um sotaque paulistano refinado que sugeria educação de qualidade. Rodrigo, é um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente. O prazer é completamente meu. Você está absolutamente deslumbrante. Quando ele beijou delicadamente sua mão, num gesto que era ao mesmo tempo respeitoso e íntimo, Gisele sentiu uma estranha sensação no estômago que não conseguiu identificar completamente. Não era apenas
Alívio por ele ter aparecido, mas algo mais perturbador e inexplicável. Uma atração genuína que não fazia parte do contrato. Então, disse ele, oferecendo o braço de forma cavalheiresca, está pronta para impressionar sua família? Espero que sim. Obrigada por aceitar fazer isso. Gisele, posso dizer algo? Nos próximos minutos, você vai descobrir que vale muito mais do que imagina. Durante os 15 minutos no lobby, antes de subirem para o salão de gala, eles ensaiaram rapidamente os detalhes da história inventada. Rodrigo demonstrou uma capacidade impressionante para memorizar informações específicas e fazer perguntas inteligentes que tornavam a narrativa mais convincente. Lembre-se, disse ele, enquanto esperavam o elevador. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Postura ereta, sorria naturalmente e deixe-me lidar com qualquer situação potencialmente desconfortável. O salão de gala do 10º andar estava transformado numa visão de elegância que, momentaneamente, tirou o fôlego de Gisele. Lustres de cristal baccarat pendiam do teto alto, mesas redondas cobertas com toalhas de linho dourado e arranjos florais elaborados ocupavam o espaço cuidadosamente planejado, e uma orquestra de câmara tocava música clássica brasileira numa plataforma elevada, com vista panorâmica para a praia de Copacabana iluminada. Gisele avistou Fernanda imediatamente. Sua irmã estava resplandecente num vestido vermelho de alta costura que provavelmente custava mais do que Gisele ganharia em 6 meses, conversando animadamente com um grupo de mulheres elegantes perto do bar de champanhe francês. Renato estava ao lado dela, parecendo ligeiramente desconfortável no smoking alugado, como sempre ficava em eventos onde não era automaticamente a pessoa mais importante da sala. Quando Fernanda viu Gisele se aproximando acompanhada por Rodrigo, sua expressão mudou gradualmente da surpresa para a avaliação crítica automática e finalmente para algo que se aproximava de aprovação cuidadosa. Rodrigo era literalmente impossível de ignorar. Sua presença natural fazia outras pessoas inconscientemente se endireitarem e prestarem atenção quando ele passava. Fernanda, Renato, disse Gisele, com uma voz mais firme e confiante do que se sentia internamente. Gostaria que conhecessem Rodrigo Mendoza. Rodrigo se adiantou com um sorriso caloroso e natural, que parecia genuinamente encantado de conhecê-los, estendendo a mão para Renato com a pressão exata, firme, mas não dominadora, e beijando delicadamente a mão de Fernanda, num gesto que era ao mesmo tempo charmoso e respeitoso. É um prazer imenso conhecer finalmente a família de Gisele, disse ele, e havia algo na maneira como falava que fazia suas palavras soarem fascinantes, mesmo quando estava simplesmente sendo educado. Ela fala de vocês com tanto carinho e admiração. Fernanda ficou visivelmente impressionada. Durante toda sua vida adulta, ela havia desenvolvido um radar aguçado para identificar homens bem-sucedidos e status social genuíno, e Rodrigo passou em todos os testes instantâneos. Sua postura corporal comunicava confiança sem arrogância. Seu traje era impecável sem ser ostensivo, e sua maneira de falar sugeria educação refinada e experiência internacional. Rodrigo Mendoza, repetiu Fernanda, como se estivesse arquivando mentalmente o nome para pesquisas posteriores. E você trabalha com consultoria empresarial, não é? Exatamente. Principalmente assessorando empresas brasileiras em processos de expansão e reestruturação estratégica. É um trabalho que me permite conhecer pessoas interessantes de diversos setores e me manter atualizado sobre tendências de mercado, respondeu Rodrigo, e havia algo na maneira como ele falava que fazia até mesmo tópicos relativamente técnicos soarem sofisticados e intrigantes. Que fascinante! E há quanto tempo vocês estão juntos? Gisele sentiu um momento de pânico, mas Rodrigo respondeu sem qualquer hesitação. 4 meses, oficialmente, mas nos conhecemos há mais tempo. Gisele participou de uma mesa redonda sobre inovação em gestão que me impressionou profundamente. Confesso que levei várias semanas para reunir coragem suficiente para convidá-la para jantar. A mentira foi contada com tanta naturalidade e convicção que até mesmo Gisele quase acreditou por um momento. Havia algo na maneira como ele olhava para ela enquanto falava que parecia genuinamente apaixonado e orgulhoso. Renato, que havia permanecido
Relativamente quieto durante as apresentações iniciais, finalmente se juntou à conversa com o tipo de interesse calculado que Gisele reconheceu imediatamente. Rodrigo, se trabalha com reestruturação empresarial, deve ter familiaridade com aspectos jurídicos desses processos. Meu escritório tem alguns clientes que estão considerando fusões e aquisições. Renato, interrompeu Rodrigo educadamente, mas firmemente, adoraria discutir isso numa ocasião mais apropriada. Hoje à noite estou completamente focado em desfrutar desta festa maravilhosa com minha namorada. A forma como ele disse minha namorada criou um arrepio estranho na espinha de Gisele. Havia uma possessividade carinhosa na voz dele que soou convincente demais para ser apenas atuação profissional. Mas conforme a noite avançava e Gisele observava Rodrigo interagir com naturalidade impressionante com pessoas importantes, uma suspeita inquietante começou a crescer em sua mente. Havia algo sobre o conhecimento dele, sobre a maneira como outras pessoas reagiam à sua presença, que parecia ir muito além do que seria normal para um consultor empresarial. E foi quando o maitre do hotel se aproximou discretamente para cumprimentá-lo pelo nome com deferência especial que Gisele percebeu. Tinha se metido numa situação muito mais complexa do que jamais poderia ter imaginado. Durante as horas seguintes, Rodrigo não foi apenas o acompanhante perfeito. Ele parecia um homem moldado para impressionar. Seus gestos eram elegantes, as palavras medidas com inteligência sutil, o olhar atento e presente. Ele falava com todos com o tipo exato de interesse que não se impõe, mas conquista. Gisele observava tudo tentando manter a compostura, mas algo dentro dela começava a se agitar, como se uma parte esquecida tivesse sido despertada. A cada resposta bem formulada, a cada sorriso dado na hora certa, ela se perguntava se aquilo ainda fazia parte do serviço ou se havia algo mais ali. Porque para todos os efeitos, Rodrigo não era apenas convincente. Ele era natural, como se realmente fosse seu namorado, como se estivesse gostando daquilo. E essa ideia mexia com ela de forma perturbadora. Ele a tocava com delicadeza calculada, a mão em suas costas quando a apresentava a alguém, o toque nos dedos ao lhe servir champanhe, o sorriso de cumplicidade após uma resposta afiada à provocação velada de Fernanda. E ela estava reagindo como se aquilo tudo fosse real. Seu corpo parecia mais leve, o riso saía fácil, e em certos momentos ela se esquecia completamente de que ele era um contratado. Mas ela também percebia o controle absoluto de Rodrigo. Ele estava ali por ela, focado nela. Mesmo quando conversava com outras pessoas, sua atenção sempre retornava para Gisele, como se ela fosse o centro da noite, como se ele estivesse orgulhoso de tê-la ao lado. Você está atuando muito bem, arriscou ela durante um breve momento a sós. Ele a olhou com aquele olhar que parecia ler mais do que deveria. Talvez eu só esteja sendo honesto, só que de um jeito elegante. Gisele sorriu, mas por dentro, um turbilhão de sentimentos começava a se formar. Havia uma faísca, um calor estranho que nascia no peito e descia pelo estômago. E quanto mais ele se mostrava atento, mais ela queria acreditar que não era só encenação, que ele estava ali, por ela. O momento mais estranho veio durante o jantar, quando o Dr. Eduardo Vasconcelos, um economista conhecido que Gisele já tinha visto na TV, começou a conversar sobre empresas brasileiras. Rodrigo, disse ele curioso, você parece conhecer bem o mercado de tecnologia. Especialmente essa Tech Solutions que você comentou. Como sabe tanto sobre os planos da empresa? Gisele quase engasgou com o vinho. Tech Solutions era exatamente onde ela trabalhava, mas ela só tinha falado para Rodrigo que trabalhava numa empresa de tecnologia. Como ele sabia detalhes internos que nem ela conhecia, Rodrigo sorriu de um jeito que deixou Gisele desconfiada, mas que pareceu normal para todo mundo. Ah, você sabe como é São Paulo, doutor. O mundo dos negócios aqui é pequeno. As informações acabam circulando quando você conhece as pessoas certas. A resposta fazia sentido, mas não explicava como ele sabia tanto. Gisele sentiu um frio na barriga. A noite continuava e Rodrigo nunca passou do ponto. Era carinhoso, mas respeitoso. Gentil, mas sem exageros. Cada palavra era medida, cada gesto calculado.
Mas isso, paradoxalmente, a deixava ainda mais envolvida, porque quanto mais ele parecia no controle, mais ela se sentia fora do próprio. Quando dançaram juntos uma valsa lenta, ele segurou sua cintura com a segurança de quem já a conhecia há muito tempo. Naquele momento, enquanto giravam sob as luzes do salão e os olhos de Fernanda os acompanhavam, Gisele sentiu um arrepio subir pela nuca. Não era medo, era desejo, era confusão. "Você dança muito bem", sussurrou ela. "Você também. É como se já tivéssemos dançado juntos antes." A frase dita tão próximo ao ouvido dela fez seu corpo todo reagir. Havia algo na voz dele, na proximidade, na maneira como assegurava que parecia ir muito além da atuação profissional. "Rodrigo", disse ela, ainda em seus braços, "posso te perguntar algo? Qualquer coisa. Você sempre é tão convincente?" Ele parou de dançar por um momento, olhando diretamente nos olhos dela. "Apenas quando vale a pena ser convincente." A resposta criou um silêncio carregado entre eles. Gisele sentia como se estivesse caminhando numa corda bamba emocional, onde um passo em falso poderia destruir a fantasia que estava vivendo. A festa prosseguiu, mas algo dentro dela tinha mudado definitivamente. Já não era apenas uma mulher tentando salvar a própria dignidade familiar. Ela estava tocada, abalada, encantada e, acima de tudo, assustada com o que estava sentindo. Porque naquele momento, o que mais temia não era que ele fosse embora no final da noite. Era que aquilo tudo, por mais real que parecesse, fosse apenas mais uma atuação brilhante, executada por um profissional competente, e ela já não tinha tanta certeza de que conseguiria sair daquilo emocionalmente ilesa. O final da festa chegou mais rápido do que Gisele esperava. Enquanto as pessoas começavam a se despedir e o salão aos poucos se esvaziava, ela sentia um misto de melancolia e pânico crescente. A noite havia sido perfeita, melhor que qualquer sonho que pudesse ter imaginado. Fernanda estava impressionada, Renato respeitoso, e ela havia se sentido como uma princesa ao lado de Rodrigo. Mas agora chegava o momento que mais temia, o fim da fantasia e o retorno à realidade cruel. Caminhando ao lado dele em direção ao lobby do Copacabana Palace, Gisele tentava gravar cada detalhe na memória. A maneira como ele oferecia o braço, como cumprimentava as pessoas que encontravam, como parecia genuinamente orgulhoso de estar com ela. Era doloroso aceitar que em poucos minutos tudo isso acabaria e ela voltaria a ser apenas Gisele, a secretária solitária. "A noite foi incrível", disse ela quando chegaram perto da saída. "Você foi perfeito, muito além do que eu esperava ou merecia." "O prazer foi todo meu, Gisele. Você é uma companhia extraordinária." Havia algo diferente na voz dele, mais suave, mais pessoal. Mas talvez fosse apenas sua imaginação desesperada querendo ouvir o que não existia. Gisele abriu a bolsa pequena e retirou o envelope que havia preparado cuidadosamente em São Paulo. Dentro estavam os R$ 2.500 em notas limpas, todo o dinheiro que possuía no mundo, economizado durante 10 meses de privações que agora pareciam valer cada centavo pela noite mágica que havia vivido. "Aqui está o pagamento que combinamos", disse ela, estendendo o envelope com mãos que tremiam visivelmente. Para sua surpresa total, Rodrigo olhou para o dinheiro e balançou a cabeça lentamente, como se estivesse recusando algo muito mais significativo que um pagamento. "Não posso aceitar isso." Gisele franziu a testa, completamente confusa. "Como assim? Foi nosso acordo. Você cumpriu sua parte de forma impecável, merece receber pelo trabalho." "Gisele", disse ele, respirando fundo como se estivesse se preparando para uma confissão que mudaria tudo. "Preciso te contar algo. Algo importante que deveria ter dito no início da noite." O coração dela acelerou perigosamente. "O quê?" "Eu não sou quem você pensa que sou." "Não entendo." Rodrigo passou a mão pelos cabelos, parecendo genuinamente nervoso pela primeira vez na noite toda. Era como se toda aquela confiança inabalável estivesse rachando, revelando algo vulnerável por baixo. "Meu nome completo é Rodrigo Mendoza. Sou o CEO da Tech Solutions." Por alguns segundos eternos, as palavras não fizeram qualquer sentido na mente de Gisele. Era como se ele tivesse falado em mandarim. Ela piscou várias vezes, tentando processar informações que pareciam completamente impossíveis.
Você está brincando comigo, sussurrou finalmente, com uma voz que não reconhecia como sua. Não estou brincando. Você acabou de contratar seu próprio chefe como acompanhante. O envelope escorregou das mãos de Gisele e caiu no chão de mármore polido com um som que ecoou pelo lobby como um tiro de canhão. Ela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio dos seus pulmões e substituído por chumbo líquido. Isso é impossível, conseguiu murmurar, com a voz saindo como um sussurro quebrado. Você não pode ser. Eu trabalho nessa empresa há 15 meses. Eu sei perfeitamente. E nunca te vi, nenhuma vez. Nem nos corredores, nem nos elevadores, nem em reunião nenhuma. Eu pensei que o dono era o Sr. André, ou talvez alguém que nunca aparecia na empresa. Rodrigo assentiu com uma expressão que misturava culpa e compreensão. Eu sei que deve parecer completamente surreal. Sou extremamente reservado. Evito circular pelos andares administrativos. Passo 90% do tempo no 30º andar ou em reuniões externas. Gisele o encarava como se estivesse vendo um alienígena que havia assumido forma humana. Mas você está registrado num site de acompanhantes. Como isso é remotamente possível? Deixe-me explicar. Não! A palavra explodiu mais alta do que ela pretendia, fazendo várias pessoas que passavam pelo lobby se virarem para olhar. Isso não faz sentido nenhum. Você é o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Por que diabos estaria num site desses? Rodrigo se aproximou um passo, mas ela recuou instintivamente, como se a proximidade física tornasse a situação ainda mais irreal. Gisele, quando recebi sua mensagem através do site e vi o nome Gisele Carvalho, funcionária da minha empresa, fiquei profundamente intrigado. Intrigado? A voz dela estava subindo de tom, misturando choque absoluto com indignação crescente. Isso foi diversão para você? Um experimento social? Uma brincadeira cruel com a funcionária desesperada? Jamais foi isso. Então o quê? Por que você aceitou? Por que não cancelou imediatamente quando descobriu quem eu era? Rodrigo hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente palavras que poderiam explodir na cara dela. Porque fiquei genuinamente curioso para conhecer que tipo de pessoa seria capaz de fazer algo tão corajoso e desesperado ao mesmo tempo. Corajoso? Gisele quase gargalhou, mas era um som amargo e quebrado. Você quer dizer patético, humilhante. Eu gastei literalmente toda a minha reserva de emergência para contratar meu próprio chefe como namorado falso. Gisele, meu Deus! Ela levou as mãos ao rosto, a magnitude da situação finalmente atingindo com força devastadora. E agora? Segunda-feira de manhã você vai me chamar no seu escritório e me demitir. Por comportamento inadequado, vai contar para a empresa inteira que sua funcionária te contratou com um namorado de aluguel? Nunca, disse Rodrigo com uma firmeza que a surpreendeu. Jamais faria isso. Como posso acreditar em você? Você me enganou a noite inteira. Fingiu ser outra pessoa. Não fingi ser outra pessoa. Fingi trabalhar numa área diferente. Tudo o mais que mostrei esta noite era genuinamente eu. Gisele o encarou, procurando desesperadamente algum sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, alguma indicação de que ele fosse dizer que estava mentindo. Mas a expressão séria e vagamente culpada no rosto dele confirmava que cada palavra impossível era verdade. Não posso acreditar nisso, murmurou ela, mais para si mesma que para ele. 15 meses trabalhando para uma empresa e nem sabia quem era meu chefe verdadeiro. Como isso é possível? A Tech Solutions tem mais de 1000 funcionários, Gisele. Eu deliberadamente mantenho distância da operação diária para evitar... Evitar o quê? Se contaminar com os funcionários comuns? Não! A resposta saiu com uma força que a fez dar um passo para trás. Para evitar que pessoas me tratem diferente por causa do cargo, do dinheiro, do poder, para tentar ter relacionamentos genuínos. Relacionamentos genuínos? Ela quase cuspiu as palavras. Você me deixou pagar para fingir que me amava. Você tentou me pagar. Eu nunca aceitei. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos tensos, o peso da revelação pairando entre eles como uma nuvem radioativa. Gisele sentia como se sua vida tivesse sido completamente destruída e reconstruída em questão de minutos.
Minha carreira acabou, disse ela finalmente, com a voz quebrada pela realidade que estava se instalando. Mesmo que você não me demita, como posso continuar trabalhando sabendo disso? Como posso olhar para você todos os dias lembrando da noite em que tentei te contratar para fingir que me amava? Gisele, escute. Não. Ela balançou a cabeça violentamente, pegando o envelope do chão com mãos que tremiam descontroladamente. Não quero escutar mais nada. Preciso ir embora. Preciso processar isso. Quando se virou para sair correndo daquele pesadelo, Rodrigo chamou seu nome com uma urgência que a fez parar. Gisele, espere um momento. Ela parou, mas não se virou, não confiando em si mesma para não desmoronar completamente. Segunda-feira, quando nos encontrarmos no escritório, talvez você descubra que esta noite mudou muito mais coisas do que você imagina, para nós dois. Mas Gisele já estava caminhando rapidamente em direção à saída, carregando consigo não apenas a humilhação mais profunda de sua vida, mas também a terrível certeza de que segunda-feira traria consequências que ela nem conseguia começar a imaginar. E o que ela não sabia é que Rodrigo permaneceu parado no lobby por longos minutos após sua partida, com uma expressão no rosto que não tinha nada a ver com diversão empresarial ou curiosidade acadêmica, mas sim com algo muito mais perigoso e transformador para ambas suas vidas. O fim de semana passou como uma eternidade de ansiedade e cenários catastróficos. Gisele mal conseguiu dormir, criando na mente dezenas de versões diferentes para a segunda-feira que estava chegando. Em algumas, Rodrigo a demitia discretamente por incompatibilidade profissional. Em outras, ele contava para toda a empresa sobre o incidente, transformando-a num motivo de piada pelos corredores. Nos piores pesadelos que sua imaginação criou, ele tentava chantageá-la ou usar a situação para algum tipo de vantagem pessoal. Ela passou sábado e domingo trancada na kitnet, sem coragem nem de sair para comprar comida no mercadinho da esquina. Sobreviveu com biscoitos cream cracker e chá, o estômago revirado de nervos. Dona Carmen, a vizinha idosa, bateu na porta algumas vezes preocupada com o silêncio incomum, mas Gisele não teve energia nem para responder às perguntas carinhosas sobre como havia sido a festa especial no Rio. Segunda-feira chegou nublada e abafada, com aquele calor úmido típico de São Paulo que parecia refletir perfeitamente seu humor sombrio. Ela se vestiu com o único terno profissional que possuía, uma peça preta simples que havia comprado numa liquidação da Riachuelo, e chegou ao escritório uma hora mais cedo que o habitual. Queria ter tempo para se preparar mentalmente antes do que provavelmente seria sua última conversa como funcionária da Tech Solutions. Durante toda a manhã, cada vez que o telefone tocava, seu coração disparava como se fosse explodir. Cada vez que alguém passava perto da sua mesa, ela se encolhia esperando ser chamada para o acerto de contas. Mas as horas passavam normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse vivido a noite mais constrangedora e confusa de sua vida 3 dias antes. Suas colegas de trabalho notaram sua agitação. Carla, a recepcionista, perguntou se ela estava bem porque parecia meio esquisita. Júlio, do financeiro, comentou que ela estava mais quieta que o normal. Mas Gisele desconversava, inventando desculpas sobre dor de cabeça e cansaço. Às 11h30, finalmente aconteceu. Beatriz Almeida, a assistente executiva que Gisele havia visto algumas vezes nos elevadores, mas com quem nunca havia falado diretamente, apareceu na área administrativa, vestindo um tailleur cinza impecável e carregando uma pasta de couro caro. Senhora Carvalho, disse ela com voz profissional, mas não hostil, o senhor Mendoza gostaria de vê-la em seu escritório ao meio-dia. O estômago de Gisele despencou até o chão. Claro, obrigada. 30º andar. Posso acompanhá-la, se preferir. Não, obrigada. Eu subo. A próxima meia hora passou como um borrão emocional. Gisele tentou terminar alguns relatórios, mas as palavras na tela do computador não faziam sentido. Suas mãos tremiam tanto que digitava números errados, apagava parágrafos inteiros sem querer e tinha que se levantar para ir ao banheiro a cada 10 minutos por causa do nervosismo. Ao meio-dia, em ponto, ela entrou no elevador que a levaria ao topo da empresa, um lugar que nunca havia visitado em 15 meses de trabalho.
A viagem durou apenas 2 minutos, mas pareceu uma eternidade, como se estivesse subindo para sua própria execução. Com cada andar que subia, sentia como se estivesse se aproximando de sua execução profissional e pessoal. As portas se abriram para um mundo completamente diferente de tudo que conhecia na empresa. O 30º andar era elegante, mas discreto, com carpetes grossos importados, obras de arte nas paredes que pareciam originais e uma vista panorâmica de São Paulo através de janelas enormes que iam do chão ao teto. Era outro universo, separado do dela por 30 andares de hierarquia corporativa e diferenças de classe social que pareciam intransponíveis. Beatriz a recebeu com um sorriso cordial. "O Sr. Mendoza está esperando. Pode entrar diretamente." A porta do escritório era imponente, madeira escura polida com detalhes em bronze que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Gisele bateu suavemente e ouviu a voz familiar do outro lado. "Entre." O escritório era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado durante seus piores pesadelos. Ocupava um canto inteiro do andar, com janelas que ofereciam uma vista espetacular da cidade que se estendia até o horizonte. A decoração misturava modernidade corporativa com elementos do design brasileiro contemporâneo, e uma mesa de mogno maciço dominava o espaço como um altar do poder empresarial. Rodrigo estava de pé diante das janelas, observando São Paulo lá embaixo como um imperador contemplando seu reino. Usava um terno azul marinho impecável que claramente havia sido feito sob medida, e quando se virou para cumprimentá-la, Gisele foi novamente surpreendida por quão diferente ele parecia em seu ambiente natural. Este era Rodrigo Mendoza, CEO, poderoso, confiante, completamente à vontade numa posição de autoridade absoluta sobre milhares de funcionários. "Gisele, obrigado por vir. Por favor, sente-se." Ele gesticulou para 2 poltronas de couro dispostas numa área mais informal do escritório, não atrás da mesa intimidante, o que ela interpretou como um possível bom sinal, embora não tivesse certeza de nada. "Antes de mais nada", disse ele, sentando-se na poltrona oposta com movimentos controlados, "quero assegurar que o que aconteceu sábado à noite não sairá deste escritório. Você não será demitida, transferida, rebaixada ou tratada diferentemente por causa disso." O alívio que Gisele sentiu foi tão intenso que ela quase desmoronou na cadeira de couro macio. Por 3 dias, havia se preparado para o pior cenário possível e descobrir que não seria demitida imediatamente a fez sentir como se pudesse respirar novamente. "Obrigada", conseguiu murmurar. "Mas nossa conversa naquela noite me fez pensar muito sobre nossa empresa, sobre como identificamos e desenvolvemos talentos internamente e sobre oportunidades que talvez estejamos desperdiçando sistematicamente." Rodrigo se levantou e pegou uma pasta na mesa executiva, voltando para se sentar com a postura de quem estava prestes a fazer uma proposta séria. "Gisele, posso fazer algumas perguntas sobre sua formação acadêmica e profissional?" "Claro. Você se formou em administração de empresas com distinção, fez intercâmbio no Chile, estagiou numa consultoria internacional em São Paulo, fala 3 idiomas fluentemente e escreveu uma monografia sobre expansão de empresas brasileiras no mercado latino-americano. Correto?" Gisele assentiu, surpresa e ligeiramente inquieta que ele soubesse tantos detalhes específicos sobre seu background acadêmico. "E por que uma pessoa com essas qualificações impressionantes está trabalhando como secretária administrativa há 15 meses? A pergunta era direta, mas não soava acusatória. Gisele respirou fundo, decidindo ser completamente honesta. "Porque depois da faculdade, procurei emprego na minha área por 8 meses, sem conseguir nada concreto. Quando minha reserva financeira acabou completamente, aceitei o primeiro trabalho que apareceu para não ficar sem conseguir pagar o aluguel. E nos 15 meses que trabalha aqui, você já tentou uma transferência interna ou se candidatou para outras posições dentro da empresa?" "Algumas vezes considerei, mas quando você é secretária, especialmente jovem, as pessoas automaticamente assumem que você não tem ambições maiores ou qualificações diferenciadas. Além disso, descobri que a maioria das promoções internas acontece através de indicações de pessoas que já estão em posições superiores." Rodrigo assentiu lentamente,
como se estivesse processando uma verdade desconfortável sobre os mecanismos internos da própria empresa. Indicações que você obviamente não tinha. Exatamente. Gisele, sábado à noite, observando você conversar como igual intelectual com pessoas influentes, vendo como analisa situações complexas com clareza impressionante, percebi que estamos desperdiçando um talento real bem debaixo do nosso nariz. O coração dela acelerou perigosamente. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que estou criando um novo departamento na empresa, expansão e desenvolvimento nacional, e preciso urgentemente de alguém qualificado para liderá-lo. Gisele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Liderar? O cargo seria de diretora de expansão nacional, salário inicial de R$ 15.000 mensais, com equipe própria de 5 pessoas, autonomia para tomar decisões estratégicas e participação nos lucros anuais da empresa. Ela teve que processar os números 2 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. R$ 15.000 era mais de 5 vezes seu salário atual. Dinheiro suficiente para mudar completamente sua qualidade de vida, pagar um aluguel decente e comprar roupas adequadas. Rodrigo, isso é inacreditável. Mas por que eu? Por que especificamente eu? Porque você tem a combinação perfeita que estamos procurando. Formação acadêmica sólida, experiência internacional através do intercâmbio e a capacidade comprovada de se comunicar efetivamente com pessoas de alto nível empresarial. Vi isso pessoalmente sábado. Ela olhou para os documentos que ele havia colocado na mesa. Era uma descrição detalhada do cargo, responsabilidades específicas, benefícios completos. Tudo real, tudo concreto, tudo impossível de acreditar. Mas como posso ter certeza absoluta de que isso não é culpa, ou pena, ou uma forma constrangedora de lidar com o que aconteceu entre nós? Rodrigo a olhou diretamente nos olhos, com uma intensidade que a fez parar de respirar por alguns segundos. Porque se fosse culpa ou pena, eu teria aceito seu dinheiro sábado e fingido que nada aconteceu. Mas não posso aceitar pagamento de alguém que admiro profissionalmente. E pessoalmente? Perguntou ela antes de conseguir se censurar. Pessoalmente, disse ele após uma pausa carregada. Sábado foi a noite mais interessante e genuína que passei em anos. Não por causa da situação inusitada, mas por causa da mulher extraordinária que conheci. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades que Gisele nunca havia ousado imaginar, mas também de uma desconfiança profunda que a impedia de aceitar que algo tão bom pudesse estar realmente acontecendo. Como posso saber que isso é completamente real? Aceite a posição. Prove seu valor através do trabalho duro. Se em 6 meses você achar que não merecia a oportunidade, pode voltar para sua função anterior sem nenhum prejuízo. Gisele olhou novamente para os documentos. Era literalmente tudo o que sempre havia sonhado profissionalmente, oferecido pelo homem que havia transformado sua vida de forma completamente inesperada e perturbadora. Posso ter até amanhã para pensar com calma? Claro, mas Gisele, às vezes as melhores oportunidades da vida vêm disfarçadas das situações mais improváveis e constrangedoras. Quando saiu do escritório 20 minutos depois, carregando uma pasta com a descrição do cargo dos seus sonhos, Gisele sentia como se estivesse caminhando numa nuvem de irrealidade total. Mas uma pergunta martelava insistentemente em sua mente. Seria realmente possível separar a oportunidade profissional dos sentimentos confusos e intensos que havia desenvolvido pelo homem que a estava oferecendo? Na manhã seguinte, Gisele chegou ao escritório com uma determinação que não sentia há anos. Havia passado a noite inteira analisando a proposta de Rodrigo sob todos os ângulos possíveis, consultado até mesmo Dona Carmen, que, apesar dos 70 anos, tinha uma sabedoria prática impressionante sobre aproveitar oportunidades na vida. A conclusão foi simples. Independentemente dos sentimentos confusos que tinha por Rodrigo, aquela era a chance que havia esperado desde a formatura. Às 9 horas em ponto, ela bateu na porta do escritório dele com passos firmes e uma resolução que a surpreendeu. Entre. Rodrigo, disse ela, entrando com uma postura mais confiante. Aceito a posição. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi genuíno e transformador. Por um momento,
Ele não pareceu o CEO poderoso controlando uma negociação, mas apenas um homem aliviado e feliz com uma decisão que claramente significava muito para ele. Excelente. Beatriz já preparou todos os documentos contratuais e... Mas tenho condições não negociáveis, interrompeu Gisele. Rodrigo arqueou uma sobrancelha, claramente interessado, e talvez até impressionado com a firmeza dela. Estou ouvindo. Primeiro, quero que minha promoção seja anunciada internamente com base exclusivamente nos meus méritos acadêmicos e profissionais. Quero que todos na empresa saibam exatamente por que fui escolhida, sem margem para especulações. Concordo completamente. Segundo, preciso de autonomia total no meu departamento. Não quero microgerenciamento, não quero tratamento especial de nenhum tipo. Não quero que ninguém suspeite de favorecimento pessoal. Também concordo. E terceiro, ela respirou fundo, preparando-se para a parte mais difícil. Nossa interação profissional deve ser estritamente profissional. O que aconteceu sábado não pode interferir em nenhuma decisão de negócios. Rodrigo ficou quieto por alguns segundos e Gisele viu algo se apagar em seus olhos. Uma pequena luz de esperança que ela não sabia que estava lá, mas que notou quando desapareceu. Naturalmente, disse ele, mas sua voz soou mais formal, mais distante. Será um relacionamento estritamente profissional. Nas semanas seguintes, a transição aconteceu com uma eficiência que demonstrava o poder organizacional da Tech Solutions. Beatriz a acompanhou numa série de reuniões com diferentes departamentos, apresentando-a como a nova diretora de expansão nacional. Ela recebeu um escritório no 20º andar, modesto comparado ao de Rodrigo, mas infinitamente superior ao seu espaço anterior na área administrativa. A reação dos colegas foi uma mistura interessante de surpresa, curiosidade e, em alguns casos, inveja mal disfarçada. Durante a primeira semana, Gisele trabalhou 14 horas por dia, determinada a provar que merecia estar ali. Revisou estratégias de expansão de empresas concorrentes, analisou dados demográficos de mercados regionais brasileiros, estudou regulamentações estaduais e preparou um plano estratégico detalhado para os próximos 2 anos. O trabalho era desafiador de uma forma que ela nunca havia experimentado. Pela primeira vez desde a faculdade, sentia que estava usando seu cérebro em capacidade total, resolvendo problemas complexos e tomando decisões que teriam impacto real nos resultados da empresa e na vida de centenas de funcionários. Rodrigo mantinha a distância profissional que ela havia solicitado com uma precisão quase militar. Suas interações se limitavam a reuniões de trabalho formais, e-mails técnicos sobre projetos específicos e cumprimentos educados nos corredores. Ele nunca fazia referências pessoais, nunca mencionava aquela noite no Rio, nunca sequer sorria diferente para ela. Era exatamente o que Gisele havia pedido. Mas, por alguma razão inexplicável, isso a incomodava mais do que deveria. 3 semanas depois da promoção, numa sexta-feira, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Gisele estava trabalhando tarde, finalizando uma proposta para a expansão da empresa para a região sul. Era quase 9 horas quando ouviu uma batida suave na porta do seu novo escritório. Entre, disse sem levantar os olhos da tela do computador. Ainda trabalhando. Era Rodrigo, apoiado no batente da porta. Pela primeira vez em semanas, sua expressão não estava completamente formal e empresarial. Estou finalizando a análise para Porto Alegre e Curitiba. Quero apresentá-la na reunião de segunda. Posso dar uma olhada? Gisele hesitou. Era a primeira vez em semanas que eles tinham uma conversa que não fosse estritamente necessária para questões empresariais. Claro. Rodrigo se aproximou e se inclinou para ver a tela. Gisele sentiu o perfume familiar, uma mistura de cedro e algo cítrico que a fazia lembrar, inevitavelmente, daquela noite no Copacabana Palace. Por um momento, ficaram muito próximos, e ela teve que se concentrar ativamente para não notar como a camisa dele se ajustava perfeitamente aos ombros, ou como seus dedos se moviam com elegância sobre o mouse enquanto navegava pelo documento. Impressionante, disse ele depois de alguns minutos de análise silenciosa. Esta análise de penetração de mercado é melhor que qualquer coisa que nossa consultoria externa já produziu em anos. Obrigada. Gisele,
disse Rodrigo, endireitando-se, mas não se afastando da mesa. Posso te fazer uma pergunta pessoal? O coração dela acelerou descontroladamente. Depende da pergunta. Você está feliz? A simplicidade da pergunta a desarmou completamente. No trabalho? Sim, muito feliz. Não, na vida, em geral. Gisele pousou a caneta e o encarou diretamente. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela reconhecia da noite no hotel. Aquela mesma qualidade humana que o lado CEO dele tentava esconder atrás de ternos caros e autoridade empresarial. Por que quer saber? Porque observando você trabalhar nas últimas semanas, vendo como brilha quando está discutindo estratégias de expansão, como fica empolgada, explicando análises de mercado, percebi que você é uma pessoa completamente diferente daquela que conheci naquela sexta-feira no Rio. Diferente como? Mais confiante, mais você mesma. E isso me fez pensar se a mulher que estava desesperada o suficiente para contratar um acompanhante ainda existe, ou se ela desapareceu para sempre. Gisele sentiu um nó na garganta. Ela ainda existe, só tem menos razões para aparecer agora. E isso é necessariamente bom? É mais seguro. Rodrigo se sentou na cadeira em frente à mesa dela. O mesmo gesto que havia feito naquela primeira reunião no escritório dele, mas desta vez parecia mais íntimo, mais pessoal, carregado de história compartilhada. Gisele, posso confessar algo que tem me incomodado? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Naquela noite no Copacabana Palace, quando você estava fingindo que eu era seu namorado, foi a primeira vez em anos que me senti completamente real. Não o CEO, não o herdeiro da empresa, não o homem mais rico de São Paulo. Apenas Rodrigo. As palavras criaram um silêncio carregado de tensão no escritório vazio. Gisele sentia como se estivesse numa encruzilhada emocional perigosa, onde um passo em falso poderia destruir tudo o que havia construído profissionalmente nas últimas semanas. Rodrigo, nós concordamos que... Eu sei exatamente o que concordamos. Ele a interrompeu suavemente. E respeitei nossa decisão completamente. Mas queria que soubesse que, independentemente de sermos chefe e funcionária, independentemente das complicações que isso poderia criar, aquela noite significou mais para mim que qualquer encontro real que já tive. Gisele olhou para as mãos dele, notando pela primeira vez que ele não usava aliança. Um detalhe que, por alguma razão, a fez sentir um alívio que não deveria sentir. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez tenhamos sido muito apressados em criar regras rígidas. Estou dizendo que você é a mulher mais corajosa, inteligente e fascinante que já conheci, e que finjo todos os dias que isso não importa. O telefone de Gisele tocou naquele momento, quebrando o encanto do momento como um tiro. Era Fernanda, e sua voz animada explodiu pelo viva voz antes que Gisele pudesse desligar. Gisele, preciso te contar uma novidade incrível. Renato acabou de fechar um contrato de consultoria jurídica com uma empresa de tecnologia gigantesca. E adivinhe qual? A Tech Solutions. Você ainda tem contato com aquele seu namorado lindo? Gisele olhou para Rodrigo, que havia ouvido tudo, e estava tentando não rir, cobrindo a boca com a mão. A situação era tão absurda que chegava a ser cômica. Fernanda estava pedindo ajuda para impressionar o homem que estava sentado bem ali na frente dela. Fernanda, posso te ligar depois? Claro, mas pensa numa estratégia. Esta é a chance da vida do Renato. Quando desligou, Rodrigo estava sorrindo abertamente, aquele sorriso genuíno que ela havia visto pela primeira vez no hotel. Sua irmã ainda não sabe sobre sua promoção? Não contei para ninguém da família ainda. E sobre nós? Ela ainda pensa que estamos namorando? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma confissão não dita. Gisele percebeu que havia chegado ao momento de decidir se continuaria fingindo que não sentia nada por ele, ou se teria coragem de admitir que aquela noite havia mudado tudo para sempre. Rodrigo, o que realmente está acontecendo entre nós? Em vez de responder imediatamente, ele se levantou e caminhou até a janela, que dava vista para São Paulo iluminada à noite. Honestamente, não sei. Sei que deveria ser apenas profissional. Sei que somos chefe e funcionária, que há diferenças enormes entre nossas situações, que misturar pessoal e profissional é perigoso. Ele se virou para olhá-la diretamente. Mas também sei que não consigo parar de pensar em você. Não consigo fingir que aquela noite foi apenas um mal-entendido constrangedor.
E não consigo continuar escondendo que o que sinto é apenas admiração profissional. Era exatamente o que uma parte dela queria ouvir, mas também a coisa mais complicada possível naquele momento da sua vida. E naquele instante, com São Paulo brilhando lá fora e a tensão física preenchendo o escritório vazio, Gisele percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo novamente. Uma decisão que poderia levá-la ao maior amor da sua vida ou ao maior erro da sua carreira. O silêncio que se seguiu à confissão de Rodrigo foi carregado de uma tensão tão intensa que Gisele podia senti-la fisicamente no ar condicionado do escritório. Ele a olhava da janela com uma expressão que misturava vulnerabilidade, esperança e algo mais profundo que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia sentir como se estivesse derretendo por dentro. Você disse que não consegue parar de pensar em mim, disse ela lentamente, testando as palavras como se fossem feitas de cristal frágil. Disse. Rodrigo deu um passo em direção à mesa dela, e provavelmente foi a coisa mais imprudente que poderia ter falado para minha funcionária mais talentosa, ou a mais honesta. Gisele, posso te contar algo que nunca disse para ninguém? Ela assentiu, sem confiar na voz que parecia ter desaparecido completamente. Nos últimos 5 anos, desde que assumi o controle total da empresa, todas as mulheres que conheci só se interessaram por mim depois de descobrir quem eu sou e quanto dinheiro tenho. Todas as conversas eventualmente se tornavam sobre o que eu poderia proporcionar, sobre o status que represento, sobre a segurança financeira que posso oferecer. Rodrigo se aproximou mais, cada passo medido e deliberado, até ficar ao lado da cadeira dela. Quando parou, Gisele teve que inclinar a cabeça para olhá-lo, e a proximidade fez seu coração disparar como se fosse explodir. Você foi a primeira pessoa em anos que me queria apenas pela minha companhia. Sim, estava me pagando, mas queria minha presença, minha atenção, minha capacidade de fazer você se sentir especial, não meu cartão de crédito ou minha conta bancária. Rodrigo, quando você disse que estabeleceu essas regras profissionais, continuou ele, se inclinando e apoiando as mãos na mesa dela, ficando próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando do corpo dele. Percebi que sinto exatamente a mesma coisa. Estou apaixonado pela mulher que teve coragem de arriscar toda a sua reserva financeira por uma noite de dignidade. Pela mulher que trabalha até às 9 da noite para provar seu valor. Pela mulher que põe condições no próprio chefe para manter sua integridade. As palavras dele eram como música para os ouvidos de Gisele, mas também trouxeram uma preocupação real que a fez hesitar. E o trabalho? E as pessoas vão dizer que meu sucesso não é legítimo? Que digam, respondeu Rodrigo, levantando uma mão para tocar suavemente o rosto dela, um toque tão delicado que ela sentiu como se fosse derreter. Seus resultados nas últimas 3 semanas falam por si só. Você gerou mais ideias inovadoras que alguns diretores em anos inteiros. O toque dele na pele dela criou um arrepio que desceu pela espinha toda e se espalhou pelo corpo como ondas de calor. Gisele fechou os olhos por um momento, se permitindo sentir a proximidade dele sem analisar, sem questionar, apenas sentindo. Isso é loucura, sussurrou, mas não se afastou. Talvez, mas é a loucura mais certa que já senti na vida. Quando ela abriu os olhos, ele estava ainda mais próximo. Podia ver os detalhes dos olhos castanhos dele, pequenas manchas douradas que nunca havia notado, a textura da pele, a maneira como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo que realmente importava. Gisele, disse ele suavemente, sua voz rouca de emoção, posso te beijar? Em vez de responder com palavras, ela se levantou lentamente da cadeira, ficando a poucos centímetros dele. A diferença de altura fazia com que ela tivesse que olhar para cima, mas havia algo na posição que a fazia se sentir protegida e desejada ao mesmo tempo, em vez de diminuída. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real ou apenas mais uma fantasia. Mas quando os lábios deles se encontraram completamente, foi como se uma represa emocional tivesse se rompido. Todas as semanas de tensão não resolvida, todos os olhares contidos durante reuniões, toda a atração negada explodiu naquele momento. Rodrigo a puxou para mais perto, as mãos dele encontrando a cintura dela, enquanto ela entrelaçava os dedos no cabelo dele,
que era mais macio do que havia imaginado. Era diferente de qualquer beijo que Gisele já havia experimentado. Não era apenas físico, mas carregado de emoção, de reconhecimento mútuo, de algo que parecia inevitável desde aquela primeira noite no Copacabana Palace. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, como se tivessem corrido uma maratona emocional. "Isso muda tudo", disse Gisele, a voz saindo meio rouca. "Eu sei. As pessoas vão falar, vão especular, vão dizer que durmo com o chefe para ter sucesso. Vão? Vai ser complicado, muito complicado. Extremamente complicado. E mesmo assim você quer continuar?" Rodrigo sorriu, aquele sorriso genuíno e transformador que ela havia visto pela primeira vez no hotel e que agora sabia que era reservado especialmente para ela. "Gisele, passei 5 anos construindo uma empresa de sucesso, acumulando dinheiro, ganhando reconhecimento, mas me sentindo completamente vazio por dentro. 3 semanas te observando trabalhar, te vendo ser brilhante e determinada, me fizeram perceber que sucesso sem alguém especial para compartilhar é apenas uma coleção de números numa conta bancária." Ele pegou as mãos dela entre as suas, entrelaçando os dedos de uma forma que parecia natural e certa. "Sim, vai ser complicado. Sim, as pessoas vão falar e especular, mas pela primeira vez em anos, eu me importo mais com minha felicidade genuína do que com a opinião de estranhos ou com protocolos empresariais." Gisele sentiu lágrimas se formando nos olhos, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que era quase doloroso de sentir. "Eu também", disse ela, com a voz embargada. "Passei a vida toda tentando provar que era boa o suficiente, inteligente o suficiente, merecedora o suficiente. E você me faz sentir que já sou tudo isso, exatamente como sou, porque você é. Sempre foi." Eles ficaram assim por alguns momentos, simplesmente se olhando, processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. O escritório ao redor deles parecia ter desaparecido, deixando apenas os dois num pequeno universo, onde finalmente podiam ser honestos sobre o que sentiam sem medo de consequências profissionais. "E agora?", perguntou Gisele. "Agora", disse Rodrigo, acariciando suavemente o rosto dela. "Vamos devagar. Vamos manter o profissionalismo durante o expediente para proteger sua reputação, mas fora daqui. Fora daqui somos apenas Rodrigo e Gisele, descobrindo o que pode existir entre nós. E se não der certo? E se a diferença entre nossas vidas for grande demais? E se der certo? E se descobrirmos que somos perfeitos um para o outro?" A pergunta dele ecoou no escritório silencioso, criando possibilidades que Gisele nunca havia ousado imaginar. Ela percebeu que tinha 2 escolhas fundamentais: viver com medo do que poderia dar errado ou ter coragem de descobrir o que poderia dar magnificamente certo. "Rodrigo", disse ela finalmente, sentindo uma coragem nova crescendo no peito. "Gostaria de jantar comigo amanhã? Não como chefe e funcionária, mas como nós. Adoraria, mas com uma condição não negociável." "Qual?" "Desta vez eu pago a conta." Gisele riu. O primeiro riso genuíno e despreocupado que deu em semanas, um som que encheu o escritório vazio e fez o coração de Rodrigo acelerar. "Aceito a condição." Quando saíram do escritório naquela noite, lado a lado no elevador, Gisele sentia como se sua vida tivesse sido dividida em 2 partes distintas, antes daquele beijo e depois dele. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo estava genuinamente ansiosa para descobrir. E o que ela não podia imaginar era que seu próximo desafio viria não do trabalho ou dos sentimentos, mas de uma fonte que conhecia bem, sua própria família, que estava prestes a descobrir muito mais sobre sua nova vida do que ela havia planejado revelar. O relacionamento de Gisele e Rodrigo floresceu nas semanas seguintes de uma forma que surpreendeu ambos pela naturalidade absoluta. Durante o dia, mantinham um profissionalismo impecável, reuniões formais, e-mails técnicos, cumprimentos educados nos corredores, como se fossem apenas chefe e funcionária competente. Mas fora do escritório, descobriam uma compatibilidade que ia muito além da atração inicial e do drama do primeiro encontro. Rodrigo se revelou completamente diferente, longe do ambiente corporativo. Era engraçado,
cozinhava pratos regionais brasileiros que havia aprendido com a avó mineira, tinha uma coleção impressionante de vinis de MPB que tocava nas noites que passavam no apartamento dele em Higienópolis. Gisele, por sua vez, o ensinava sobre literatura contemporânea brasileira. Compartilhava histórias da sua infância simples no interior que o faziam rir genuinamente e mostrava uma São Paulo que ele nunca havia conhecido apesar de ter nascido na cidade. Mas foi após um mês de namoro secreto que o mundo cuidadosamente construído deles foi sacudido por uma ligação inesperada que mudaria tudo. Era quinta-feira à noite, e eles estavam na kitnet de Gisele. Ela havia insistido que ele conhecesse onde ela realmente vivia, não apenas os espaços luxuosos aos quais ele estava acostumado. Rodrigo estava ajudando-a a preparar uma lasanha caseira, quando o telefone tocou com o toque característico que ela havia atribuído às ligações de Fernanda. Gisele, a voz de Fernanda explodiu pelo alto-falante antes mesmo que ela pudesse desligar. Preciso te contar uma novidade absolutamente incrível. Gisele olhou para Rodrigo, que sorriu e gesticulou para que ela atendesse normalmente, claramente curioso para ouvir o que a irmã dela tinha para contar. Oi, Fernanda. O que aconteceu? Renato conseguiu. Ele fechou um contrato de consultoria jurídica com a Tech Solutions. É literalmente o maior negócio da carreira profissional dele. O estômago de Gisele se contraiu violentamente. Que bom para ele. E sabe qual é a melhor parte? Ele vai trabalhar diretamente com equipes de alto nível da empresa. Talvez até conheça pessoalmente aquele CEO misterioso que ninguém nunca vê. Dizem que ele é jovem, super reservado, mas que está transformando a empresa numa potência nacional. Rodrigo estava tentando não gargalhar, cobrindo a boca com a mão e fazendo gestos exagerados de diversão silenciosa. Isso é muito interessante, conseguiu dizer Gisele, tentando manter a voz normal. Mas escuta, quero muito comemorar este momento. Que tal um jantar no sábado? Você, eu, Renato e, obviamente, seu namorado. Faz muito tempo que não vemos Rodrigo, e Renato está louco para conversar sobre negócios com ele, já que trabalha com consultoria também. Gisele olhou para Rodrigo, que assentiu encorajadoramente e fez um gesto indicando que topava qualquer plano que ela quisesse fazer. Claro, Fernanda. Rodrigo adoraria. Perfeito. Mas desta vez, que tal na sua casa? Quero ver como você está vivendo. E tenho certeza de que Rodrigo não se importa com algo mais íntimo e familiar. Quando Gisele desligou, Rodrigo estava rindo abertamente. Aquela gargalhada genuína que ela havia aprendido a amar. Sua irmã não faz a menor ideia de que seu namorado misterioso é exatamente quem assinou o contrato do marido dela. Isso não é engraçado. Sábado vai ser um desastre completo. Por quê? Porque Renato vai tentar impressionar você falando sobre o grande CEO que ele vai conhecer, sem saber que está falando exatamente com a pessoa. Rodrigo a puxou para seus braços, beijando suavemente sua testa. Gisele, talvez seja a hora perfeita de contarmos a verdade completa. A verdade toda? Por que não? Sobre nós, sobre como nos conhecemos realmente, sobre sua promoção incrível. Sua família merece saber quem você se tornou. Sábado chegou com uma mistura de nervosismo e determinação. Gisele havia preparado um jantar brasileiro tradicional. Feijoada completa, farofa caseira, couve refogada e pudim de leite condensado de sobremesa. Rodrigo chegou às 6, trazendo vinho chileno caro e flores, vestido casualmente, mas ainda assim elegante, numa camisa azul e calça jeans que custavam mais do que ela ganhava em um mês. Pronta para a noite da verdade absoluta? Perguntou ele, beijando-a suavemente. Pronta quanto posso estar para essa loucura? Fernanda e Renato chegaram às 7 em ponto. Renato estava visivelmente nervoso, claramente ensaiado para falar sobre seu novo contrato, enquanto Fernanda examinava criticamente a kitnet de Gisele com uma expressão de surpresa mal disfarçada. Que aconchegante, disse ela, mas havia uma pontada de incredulidade na voz. A kitnet estava claramente melhor mobiliada e decorada do que da última vez que ela visitara, com alguns móveis novos e eletrônicos que obviamente custavam bem mais do que o salário de uma secretária permitiria. Durante a primeira parte do jantar,
Renato não conseguiu se conter por muito tempo antes de começar a falar sobre sua sorte profissional. Rodrigo, disse ele, se inclinando para a frente conspiratorialmente, preciso te contar sobre minha sorte inacreditável. Consegui um contrato com a Tech Solutions, é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Rodrigo assentiu com interesse genuíno. Que coincidência realmente impressionante. E a melhor parte é que vou trabalhar em projetos de expansão nacional. Dizem que o CEO é um homem muito jovem, extremamente reservado. Ninguém da empresa nunca o vê pessoalmente, mas ele está transformando a companhia numa potência brasileira. Parece um homem muito interessante, disse Rodrigo com um sorriso contido. Renato, interrompeu Gisele, sentindo que era definitivamente a hora. Que tal se eu te contasse algumas novidades também? Que tipo de novidades? Gisele respirou fundo, olhou para Rodrigo, que assentiu encorajadoramente, e decidiu mergulhar de cabeça na verdade completa. Bem, primeiro, não trabalho mais como secretária. Há 1 mês e meio fui promovida para diretora de expansão nacional. Fernanda quase derrubou a taça de vinho tinto. Como assim? Como assim sou executiva agora? Salário alto, equipe própria de 5 pessoas, responsabilidades de expansão em todo o território nacional. Mas como? Por quê? Quando isso aconteceu? Porque descobri que meu chefe percebia meu potencial muito melhor do que eu imaginava. Renato pareceu genuinamente confuso. Seu chefe? Quem é seu chefe na Tech Solutions? Gisele olhou para Rodrigo, que sorriu e acenou com a cabeça encorajadoramente. Meu chefe é Rodrigo. Silêncio absoluto na kitnet. Como assim? Perguntou Fernanda muito lentamente. Como assim Rodrigo Mendoza é, na verdade, o CEO da Mendoza Tech? A expressão no rosto de Fernanda passou por várias fases rapidamente. Confusão total, descrença, choque absoluto e, finalmente, uma compreensão que a deixou literalmente de boca aberta. Renato pareceu que ia ter um infarto. Você está brincando comigo, sussurrou Fernanda. Não estou. E há muito mais. Mais? Aquela noite no Copacabana Palace, quando vocês conheceram Rodrigo pela primeira vez. Bem, a história foi um pouco diferente do que contamos. Rodrigo tomou a palavra com naturalidade. Fernanda, Renato, na verdade Gisele me contratou através de um site de acompanhantes. Ela estava tão desesperada para não se sentir humilhada na festa que quase gastou toda a sua reserva financeira para ter um namorado falso por uma noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e carregado de incredulidade total. Você, disse Fernanda finalmente, com a voz saindo como um sussurro, contratou seu próprio chefe como um acompanhante? Não sabia que ele era meu chefe. Ele era completamente reservado. Ninguém na empresa o conhecia pessoalmente. E você, Renato se virou para Rodrigo com os olhos arregalados, aceitou ser contratado pela sua própria funcionária? Fiquei curioso, admitiu Rodrigo. Quando vi o nome dela no site, quis entender que tipo de pessoa faria algo tão corajoso e desesperado. Fernanda se levantou da cadeira, começou a andar pela kitnet pequena, depois parou e olhou para os dois com uma expressão que misturava choque e algo parecido com admiração. Deixe-me entender completamente. Gisele te contratou sem saber quem você era. Você aceitou sabendo quem ela era. Vocês passaram a noite fingindo namorar. Depois ela foi promovida para diretora. E agora estão namorando de verdade? Basicamente sim, disse Gisele. E Renato vai trabalhar para a empresa do namorado da minha irmã, que começou como namorado falso contratado? Também sim. Fernanda olhou para Renato, que ainda parecia em estado de choque total, depois voltou para Gisele e Rodrigo. E então, para surpresa absoluta de todos, ela começou a rir. Não uma risada nervosa, mas uma gargalhada genuína e crescente. Isso é a coisa mais maluca, mais romântica, mais impossível que já ouvi na vida. Você não está furiosa? Perguntou Gisele, surpresa. Furiosa? Gisele, você transformou a maior humilhação da sua vida na história de amor mais incrível que já presenciei. E Rodrigo? Ela se virou para ele. Você é ainda mais impressionante do que pensávamos. Renato finalmente encontrou a voz. Então, meu novo cliente é o namorado da minha cunhada, que ele conheceu quando ela o contratou como acompanhante? É uma forma interessante de resumir, disse Rodrigo sorrindo. E vocês estão felizes? Realmente, genuinamente felizes? Perguntou Fernanda.
Gisele olhou para Rodrigo, que pegou sua mão sobre a mesa da kitnet. Mais felizes do que jamais imaginamos ser possível, respondeu ela. Então, disse Fernanda levantando a taça, um brinde à história de amor mais maluca de São Paulo. E naquela noite, Gisele percebeu que Fernanda sempre havia se importado genuinamente com ela. Sua exigência vinha do amor, não da maldade. E agora, vendo a irmã feliz e realizada, Fernanda estava radiante de alegria verdadeira. O que ela não sabia era que o maior teste do relacionamento deles ainda estava por vir: tornar público na empresa e enfrentar o julgamento de centenas de funcionários que descobririam que a nova diretora estava namorando o CEO. 2 semanas depois do jantar revelador com a família, Gisele e Rodrigo enfrentaram uma decisão que não podiam mais adiar. Os rumores na Tech Solutions estavam se intensificando como fogo em mata seca. Colegas notavam os olhares entre eles durante reuniões, a química óbvia quando trabalhavam juntos em projetos, a maneira como Rodrigo sorria diferente quando ela apresentava relatórios no auditório. André Santos, o diretor de operações, que havia se tornado uma espécie de mentor para Gisele, foi o primeiro a abordar o assunto diretamente. Numa quinta-feira, ele a chamou para uma conversa particular no escritório dele, fechando a porta com uma expressão séria, mas gentil. Gisele, preciso perguntar algo como seu supervisor direto, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse. Há algo acontecendo entre você e Rodrigo? A pergunta direta a pegou desprevenida, embora soubesse que, eventualmente, chegaria esse momento. Por que pergunta, André? Porque a tensão entre vocês durante as reuniões está tão óbvia que outros diretores estão comentando nos corredores. E porque me preocupo genuinamente com sua reputação profissional. Gisele apreciou a honestidade dele e decidiu ser igualmente franca. André, posso ser totalmente honesta? Por favor. Sim, estamos namorando. Começou depois da minha promoção e estamos tentando manter completamente separado do trabalho. André assentiu pensativamente. E como pretendem lidar quando isso inevitavelmente se tornar público? Honestamente, ainda estamos descobrindo a melhor forma. Deixe-me dar um conselho baseado em 20 anos de experiência corporativa. Transparência é sempre melhor que especulação. Se vão assumir o relacionamento, façam isso oficialmente e estabeleçam protocolos claros para evitar conflitos de interesse. Naquela noite, Gisele contou para Rodrigo sobre a conversa com André. Eles estavam no apartamento dele em Higienópolis, na sala de estar onde ele havia tocado MPB para ela, na primeira vez que visitou o local, criando memórias que agora faziam parte da história deles. André está completamente certo, disse Rodrigo, puxando-a para mais perto no sofá de couro. Não podemos continuar fingindo indefinidamente que somos apenas colegas de trabalho. Mas e as pessoas que vão dizer que minha promoção não foi legítima? Gisele, seus resultados falam mais alto que qualquer fofoca. Em 2 meses, você gerou mais receita com expansão nacional que nos 3 anos anteriores combinados. Ele se virou para olhá-la diretamente nos olhos. Além disso, sua promoção aconteceu antes de qualquer coisa pessoal entre nós. Qualquer pessoa que questione isso estará questionando fatos documentados e verificáveis. E se não der certo? E se misturar pessoal e profissional, destruir o que construímos? Rodrigo pegou as mãos dela entre as suas. E se der certo? E se pararmos de viver com medo e começarmos a viver com coragem total? Na segunda-feira seguinte, Rodrigo convocou uma reunião geral da empresa para as 10 horas da manhã. O auditório principal estava completamente lotado. 300 funcionários, todos curiosos sobre o motivo da convocação inesperada, que havia sido anunciada como comunicado importante sobre estrutura organizacional. Gisele estava sentada na primeira fila com outros diretores, tentando controlar os nervos que faziam suas mãos tremerem ligeiramente. Sabia que sua vida profissional estava prestes a mudar para sempre, e não havia como voltar atrás depois daquele momento. Obrigado a todos por virem, começou Rodrigo do palco, vestindo um terno cinza impecável que o fazia parecer ainda mais imponente. Convoquei esta reunião para fazer 2 anúncios extremamente importantes. Ele ativou o telão gigante atrás dele, mostrando gráficos e números que fizeram o auditório murmurar de admiração. Primeiro,
Quero apresentar os resultados absolutamente excepcionais do nosso Departamento de Expansão Nacional, criado há 2 meses sob a liderança brilhante de Gisele Carvalho. Durante 15 minutos, ele apresentou números que fizeram o auditório inteiro reagir com aplausos espontâneos. Contratos de 8 milhões de reais, parcerias estratégicas em 6 estados brasileiros, crescimento de 400% na receita nacional, projeções que colocavam a Tech Solutions entre as 5 maiores empresas de tecnologia do país. Diretora Carvalho, disse ele, poderia vir ao palco e explicar para todos como conseguiu estes resultados impressionantes? Gisele subiu ao palco com as pernas trêmulas, mas voz firme e determinada. Durante 20 minutos, apresentou estratégias detalhadas, explicou metodologias inovadoras, respondeu perguntas técnicas complexas dos outros diretores. Foi uma performance absolutamente brilhante, que deixou claro para toda a empresa que seu sucesso era baseado em competência real e trabalho excepcional. Quando terminou sob aplausos entusiasmados, Rodrigo voltou ao microfone. Como puderam ver e ouvir, a diretora Carvalho é excepcional e merece todo o reconhecimento possível por suas conquistas, disse, e havia orgulho genuíno em sua voz que transcendia a admiração profissional. Agora, o segundo anúncio. O auditório ficou em silêncio absoluto e expectante. Gisele e eu desenvolvemos um relacionamento pessoal nos últimos meses. Para evitar qualquer possibilidade de conflito de interesse, ela continuará reportando exclusivamente para André Santos. Eu me removerei completamente de todas as decisões relacionadas à carreira dela. Um murmúrio percorreu o auditório como uma onda, mas Rodrigo continuou com voz calma e firme. Quero deixar absolutamente claro para todos que nossa relação pessoal começou após sua promoção e não influenciou de forma alguma sua ascensão na empresa. Os resultados que ela apresentou hoje falam por si só. A reação foi melhor do que Gisele havia imaginado. A maioria dos colegas aplaudiu calorosamente. Vários a cumprimentaram depois da reunião. E André comentou discretamente que, finalmente, não precisariam mais fingir não notar a química óbvia entre vocês dois. 6 meses depois, numa tarde dourada de outono em São Paulo, Rodrigo apareceu no escritório de Gisele com uma expressão misteriosa que ela não conseguia decifrar. Posso te interromper por alguns minutos? Sempre. Tenho uma pergunta que requer uma resposta muito específica. Para total surpresa dela, Rodrigo se ajoelhou ao lado da cadeira e tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso do paletó. Gisele Carvalho, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado com um diamante que brilhava como uma estrela capturada. Você quer se casar comigo? As lágrimas que brotaram dos olhos dela foram de pura alegria e incredulidade feliz. 1 ano antes, ela havia quase gastado toda a sua reserva financeira para contratar um namorado falso por uma noite. Agora, o homem que havia contratado estava pedindo para passar a vida inteira com ela. Sim, sussurrou ela, depois mais alto. Sim, claro que sim. 6 meses depois, se casaram numa cerimônia elegante, mais íntima, numa fazenda histórica no interior de São Paulo. Fernanda foi madrinha e chorou de alegria durante toda a cerimônia. Renato havia se tornado um parceiro jurídico respeitado e próspero, e até a mãe de Rodrigo, Dona Helena, declarou que finalmente tinha a filha que sempre quis. Durante o discurso na recepção, Rodrigo contou uma versão editada, mas honesta de como se conheceram. Às vezes, os maiores amores começam com os maiores mal-entendidos. Às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar exatamente onde deveríamos estar. Enquanto dançavam sob um céu estrelado de interior, Gisele olhou ao redor, para familiares sorrindo, colegas de trabalho celebrando, para uma vida que havia construído com coragem e determinação. Algum arrependimento? Sussurrou Rodrigo em seu ouvido. Apenas um. Qual? De ter demorado tanto para ser corajosa o suficiente para arriscar tudo. Rodrigo a girou graciosamente na pista de dança e quando ela voltou para seus braços, Gisele soube que havia encontrado sua verdadeira casa. Não num lugar, mas numa pessoa que a via exatamente como ela era e a amava por isso. E quando as luzes de São Paulo se acenderam no horizonte distante, iluminando a cidade onde tudo começara com uma noite desesperada e R$ 2.500,
Gisele Carvalho Mendoza finalmente entendeu que as melhores histórias de amor não começam com "era uma vez", mas com a coragem de uma mulher disposta a arriscar tudo por um momento de dignidade. Porque quando dois corações se reconhecem através de circunstâncias impossíveis, o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho para casa. E às vezes, os serviços mais caros da vida são aqueles que não têm preço algum. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor pode surgir dos momentos mais inesperados da vida. Nos conte nos comentários. Você já fez algo completamente louco por amor? Já se apaixonou por alguém de uma forma totalmente inesperada? Qual momento mais te emocionou? Sua participação é muito importante para nós. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.